Oi, amados, eu estou aqui no meu momento com Deus, né? Eu tiro uns momentos, né, para orar e ter comunhão com o Senhor, porque se a gente não tiver comunhão com o Senhor, amados, nós jamais poderemos ver a manifestação, né, das grandes coisas que Deus pode fazer através de nós, através da sua vida, através da minha vida. E eu vim nesse momento aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a palavra do Senhor, a qual eu orei e pedi por ela. E eu abri aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 1, vai falar assim: Pedro e João diante do Conselho Superior. E Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram alguns dos sacerdotes e os chefes da guarda do templo e alguns saduceus. E eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo de Jesus, e que Jesus havia ressuscitado, e isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e puseram ele na cadeia, para ficarem lá até o dia seguinte, pois era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes dos povos, os mestres da lei. Na reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente dele e perguntaram: com que poder ou o nome de quem que vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão me perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus o ressuscitou. E Jesus é aquele a quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro homem de Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois eles sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois os homens que haviam sido curados estavam ali de pé junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. E eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem o que eles fizeram, e que um grande milagre aconteceu, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer os senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior ameaçou mais duramente ainda e depois os mandou embora. O conselho não pode castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que havia sido curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e Jesus foram soltos,
Eles voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes do povo havia dito. E assim que ouviram isso, adorando todos juntos a Deus, dizendo: Perdão. Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que nele existe. Tu falastes por meio do Espírito Santo e dos antepassados do Teu servo Davi. Porque as nações pagãs ficaram furiosas. Porque as nações pagãs ficaram furiosas? Porque os povos fizeram planos tão tolos? Os reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. E de fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade. Então os judeus não com o povo de Israel contra Jesus, e teu dedicado servo escolheste para ser o Messias. E eles se reuniram para fazer o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Agora o Senhor ore para eles, para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança, que é para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a tua mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Amém? Aqui a palavra de Deus, ela está falando para mim e para você, que se você seguir o Senhor e tiver comunhão com o Senhor, Deus pode fazer grandes coisas através de sua vida. Às vezes, o fato de você pegar e pregar Jesus para a pessoa e ela se converter, você talvez ache que isso não seja grande coisa, mas essa é a maior das coisas que você e eu podemos fazer. Falar de Jesus, né? Diretamente às pessoas, sem medo, com confiança. Ore ao Senhor. Mas para isso, amado, você precisa ter comunhão com o Senhor. Você precisa buscar a tua presença em oração. Você precisa se retirar e orar ao Senhor. Você tem que ler a palavra, você tem que buscar o Senhor. Você precisa ter comunhão com o Senhor para que Deus manifeste o teu poder na tua vida, na tua igreja. É isso que você precisa fazer, amado irmão. Você precisa buscar a presença do Senhor todos os dias. Às vezes as pessoas estão se esfriando porque elas não têm comunhão com o Senhor. Muitas pessoas estão se apostatando da sua fé nos dias de hoje porque elas não querem compromisso com o Senhor. A frieza espiritual, ela está caindo sobre todo mundo e às vezes até sobre toda a igreja. Mas essa palavra fala que se eu e você tivermos comunhão com Deus e formos perseverantes, confiantes no Senhor, que Ele há de fazer grandes coisas através de nós podemos fazer. E a maior coisa que eu e você podemos fazer é levar o Senhor Jesus, a salvação, o Evangelho para essas pessoas. Isso já é um milagre. Se você conseguir aí trazer a salvação para a vida de uma pessoa, você já está fazendo um milagre. Porque você está libertando as pessoas da escravidão do pecado. Que essa palavra fale no seu coração, que essa palavra venha acender, né, uma vontade, uma brasa dentro de você, que você possa estar confiante. Que quando você buscar o Senhor, as perseguições vão se levantar. Às vezes as perseguições vão ser das pessoas mais de perto, porque Satanás, ele é sujo. Satanás, ele vai usar o que pode te afetar, né? Às vezes pode ser sua família, às vezes pode ser no seu trabalho. As coisas mais próximas de você é que vão afetar o seu psicológico para sair da presença de Deus. Tentaram fazer isso com Pedro e com João, mas eles persistiram. Eu vou obedecer a quem? Os senhores ou a Deus? Então, se alguém se levantar contra você, para que você se afaste de Deus, não se afaste de Deus. Busque mais ainda a presença de Deus. Louve o Senhor, continue falando do Senhor, por mais que você receba ameaças, porque você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo do pecado. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa tarde aqui, que é bênção pura, é gostoso louvar o Senhor. Que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Procure uma igreja, busque a presença do Senhor.
Amém? Vamos louvar. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou, agora eu posso cantar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou